Ou porque alguém investiu em mim, ou porque alguém apostou em mim, ou porque alguém perdeu ou gastou o seu tempo, peço desculpa, comigo. Normalmente as pessoas quando puxam dos seus galões, porque eu hoje sou o que sou, porque estudei durante anos a fio, trabalhei durante anos a fio, consegui isto, consegui o objetivo, muitas vezes ouvimos, é o sonho da minha vida. Mas quando se trata da salvação do homem, muita gente pensa exatamente do mesmo modo. Muita gente pensa que pode chegar a Deus através daquilo que Ele é, ou daquilo que Ele faz, ou daquilo que Ele pode ir pagando. Não é? É interessante que ainda hoje, ao falarmos sobre dízimos e ofertas, muitas vezes há esta ideia que nós podemos pagar algo ao nosso Deus em troca daquilo que queremos receber. Existia um pastor luterano alemão, e vou tentar dizer o nome o melhor possível, Dietrich Bonhoeffer. Eu não sei se a Catarina nos está a ver online depois, mas eu penso que é mais ou menos dizer assim, Dietrich Bonhoeffer. Parece que para falar alemão a gente tem que ter a garganta assim meio arranhada, para sair melhor. Mas ele escreveu, poucos dias antes da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. A graça barata é o batismo sem a disciplina de uma congregação. A graça barata é a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é graça sem discipulado, é graça sem a cruz, é graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça barata é aquilo que o homem deseja. Interessante. É a pregação do perdão sem arrependimento. E infelizmente nós continuamos a viver dias em que as pessoas muitas vezes anunciam esta graça barata. Olha, se tu pagares algo, tu aproximas-te de Deus. Se tu te fizeres alguns sacrifícios na tua vida, tu aproximas-te de Deus. E nós ainda há alguns dias atrás vimos isso, pessoas que são capazes de fazer quilómetros, porque pensam que ao fazer esses quilómetros e ao fazer estas promessas, estão a pagar algo ou estão a ter a graça de Deus. Mas é exatamente o que este pastor disse, graça barata. É uma graça que não presta. É uma graça que não tem qualquer valor. É interessante que outro pastor em Inglaterra conta uma história que nos pode elucidar exatamente tudo o que é a graça. Num culto, e no final do culto, havendo a ceia, ele reparou que havia um ex-assaltante que estava ajoelhado, falando com o Senhor e preparando-se para receber a ceia. Mas mesmo ao seu lado estava um juiz da corte real britânica a fazer exatamente o mesmo, ajoelhado, preparando-se para receber a ceia. Mas o mais interessante é que aquele juiz que estava ajoelhado ao lado daquele assaltante era exatamente o mesmo juiz que o tinha condenado a 7 anos de prisão. O culto terminou e depois no fim o juiz, caminhando para casa juntamente com aquele pastor, o juiz perguntou ao pastor, reparou quem estava ajoelhado ao meu lado? E aquele pastor disse, reparei. Eu não tinha reparado que tu tinhas visto quem era. Assim, não, eu vi. E durante alguns segundos houve ali um silêncio e que o juiz depois disse, que milagre da graça. Que milagre da graça. E o pastor concordou, sim, foi um verdadeiro milagre da graça. E o juiz perguntou, mas pastor, está-se a referir a quem? E ele, estou-me a referir ao assaltante e à sua salvação. E ele, não, eu estou-me a referir a mim mesmo. E que aquele pastor ficou um bocado perplexo e ele disse, porquê ele diz isso? Porque aquele assaltante apercebeu-se da necessidade que tinha de ser salvo por Cristo Jesus. Mas eu nasci numa família tradicional britânica. Eu cresci para ser um cavalheiro. Eu fui educado a fazer as minhas orações, a ir à igreja. Eu estudei em Oxford. Eu formei-me em advogado. Eu mais tarde tornei-me juiz. Ele termina falando com aquele pastor e dizer, olha, foi preciso muito mais graça para eu reconhecer na minha vida que eu era tão pecador como aquele assaltante. Foi preciso muito mais graça para eu
reconhecer que eu era orgulhoso, que eu confiava em mim mesmo, nas minhas capacidades, nas minhas origens, foi preciso muito mais graça para eu reconhecer que era tão pecador como aquele assaltante. É interessante. O que é que acontece normalmente na nossa vida? Normalmente nós olhamos para outros e o que é que achamos? Coitado, precisa de muito mais perdão e de graça do que eu. É ou não é? Este juiz poderia fazer o mesmo. Ele era assaltante. Eu era juiz. Eu vim de uma família. Eu estudei. Fiz tudo correto. Eu nunca tive qualquer problema com a lei. Mas ele reconhecia que quanto mais nós achamos que somos, quanto mais nós achamos que temos, mais graça é necessária na nossa vida para reconhecermos que não somos nada nem ninguém. Eu queria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso. E vamos ler do verso 4 ao verso 10. Eu vou ler isto na versão O Livro, porque existem aqui algumas palavras que nos fazem entender melhor exatamente esta questão que nós estamos a estudar nesta manhã, a questão de somente pela graça. Então diz assim a palavra do nosso Deus: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, em consequência do seu sublime amor por nós, e estando nós ainda mortos pelos nossos pecados, nos deu uma vida nova ao ressuscitar Cristo da morte. Foi somente pela graça de Deus que fomos salvos. Verso 6. Nós ressuscitamos com Cristo e foi-nos concedido por isso o direito de acesso espiritual pela fé ao mundo divino em que a Cristo habita, a fim de que, para sempre, todos constatem como é rica e generosa essa sua graça, que Ele revelou em tudo o que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Verso 8. Porque pela graça é que somos salvos, por meio da fé que temos em Cristo. Portanto, a salvação não é algo que se possa adquirir pelos nossos próprios meios, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas nossas boas obras. Ninguém pode reclamar mérito algum nisso. Somos a obra-prima de Deus. Ele criou-nos de novo em Cristo Jesus para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planeou para nós. Vamos falar com o nosso Pai. E mais uma vez, ó Pai, na Tua presença, Senhor, estamos gratos, Senhor, porque tudo devemos a Ti, Senhor. Estamos gratos porque a nossa salvação não é pelos nossos meios, mas somente pela graça, pelo Teu amor, pela misericórdia através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Senhor, estamos graças, Pai, por podermos ter esta certeza nesta manhã. Somente pela Tua graça que nós somos salvos. E pedimos acima de tudo, Senhor, que a Tua palavra nesta manhã venha falar a cada um de nós e que nós possamos estar dispostos a abrir o nosso coração para Ti nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu disse, nós vivemos dias em que a graça não é falada muitas vezes. Vivemos dias em que o verdadeiro Evangelho ele não é proclamado. Porquê? Porque muitas vezes não há interesse em dizer que nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada para a nossa salvação. Hoje o que é pregado é que cada um de nós pode fazer sempre algo mais. Por outras palavras, o que nós estamos a dizer muitas vezes é que o que é pregado é dizer que afinal o sacrifício de Cristo não foi suficiente. O que estamos a dizer é que Cristo, Jesus Cristo, o nosso Deus, o seu sacrifício, ao vir a este mundo, ao tornar-se homem, ao morrer naquela cruz, ao ficar sepultado 3 dias e ter ressurgido, afinal não é suficiente, porque eu preciso fazer algo mais. Mas exatamente o que Paulo, quando escreve a carta a Éfeso, está a dizer exatamente o contrário. A primeira coisa que eu queria que víssemos é que tudo isto é a obra de Deus para a salvação do homem. Vejam, versículos 4 a 6, que diz: mas Deus é riquíssimo em misericórdia.
E porque Ele é riquíssimo em misericórdia, ou podemos pôr a palavra graça, porque Ele é riquíssimo em graça, por consequência do seu amor sublime por nós. Ele nos amou de tal maneira, e através da sua graça, e estando nós mortos, verso 5, pelos nossos pecados, nos deu vida nova ao ressuscitar Cristo da morte. Este é o verdadeiro Evangelho. O que Paulo está a voltar a dizer, olha, lembra-se aquilo que vos foi dito? Este é o verdadeiro Evangelho. Vocês não precisam fazer, e vamos pegar hoje nos nossos dias, não é preciso fazer promessas. Não é preciso fazer pagamentos a juros. Porque ainda esta manhã ouvimos, porque muitas vezes nós dizemos, eu vou pagar o dízimo a Deus. Nós não vamos pagar nada. Nós vamos ofertar em espírito de adoração. Nós vamos em espírito de gratidão pela sua fidelidade nas nossas vidas. Nós vamos, eu gosto de usar a palavra, nós vamos devolver aquilo que Deus nos tem concedido à nossa vida. Mas a segunda parte do versículo 5 diz, foi somente pela graça de Deus que fomos salvos. Somente pela graça de Deus é que somos salvos. Foi obra de Deus, não foi os meus méritos. É interessante, quando eu estava a ler a história deste assaltante e deste juiz, se aquele assaltante nunca fosse condenado, ele talvez nunca iria perceber que estava a fazer algo de errado. Vamos ser muito sinceros, quando é que nós apercebemos que estamos a fazer algo de errado nas nossas vidas? Ou muitas vezes, principalmente os filhos, não é? Quando os pais chamam a atenção dos filhos, ou muitas vezes nós mais velhos descobrimos que estamos a fazer algo de errado quando dá errado. Quando pensamos que aquilo que estamos a fazer é certo, e muitas vezes investimos o nosso tempo, e muitas vezes até o nosso dinheiro, e quando nós nos apercebemos que afinal o resultado não é, aí, nem sempre, talvez aí nós nos começamos a perceber que estamos errados. Mas quantas vezes isso acontece e nós continuamos a investir exatamente naquilo que achamos que está certo? Nunca aconteceu com ninguém? Aconteceu. E continuamos a investir um pouco mais de tempo. E muitas vezes é preciso alguém chegar perto de nós, olha, estás errado. Foi preciso aquele assaltante ir perante aquele juiz e o juiz dizer, olha, por causa das tuas atitudes, tu vais ser preso durante 7 anos. Foi preciso ele reconhecer que estava errado. Agora, o que é que ele pôde fazer na sua vida para não ser preso? O que é que ele pôde fazer na sua vida para, de repente, que aquela condenação de 7 anos pudesse desaparecer? Nada. Ele teve que cumprir a pena. E a pergunta que nesta manhã temos que pôr a cada um de nós é, o que é que eu, como pecador, se eu estou afastado de Deus, o que é que eu posso fazer para a minha salvação, para haver uma reconciliação com Deus? A resposta é rigorosamente a mesma. Absolutamente nada. Porque somente pela graça de Deus é que fomos salvos. É obra de Deus, não depende de mim. Quando Adão lá no jardim do Éden peca, e nós vemos logo em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o Senhor diz que viria o Redentor. Está lá dito, olha, é obra minha. Eu vou enviar o meu filho. Ele vai morrer naquela cruz para pagar o preço, para pagar a condenação do pecado. Nós nos lemos os primeiros 3 versículos, mas os primeiros 3 versículos falam exatamente daquilo que nós estamos mortos e separados de Deus pelo nosso pecado. E só há vida em Cristo através da graça. A salvação do homem não é uma iniciativa humana. Novamente, é uma iniciativa divina. Tudo provém de Deus. A queda não trouxe apenas alguns transtornos e feridas ao homem, mas ele trouxe a morte. É isto que nós temos que parar muitas vezes para pensar. O pecado trouxe a morte. O pecado trouxe a separação eterna de Deus. E só através da obra, só através da graça de Deus,
é que podemos ler aquilo que está no versículo 6. Nós ressuscitamos com Cristo. E foi-nos concedido por isso, ok? Não é, reparem o que o versículo está a dizer. Nós fomos ressuscitados com Cristo e foi-nos concedido o direito, por isso, não pelas minhas obras, não pelo que eu sou, mas porque fomos ressuscitados com Cristo, o acesso, o direito de acesso espiritual pela fé, novamente, aquilo que vimos a semana passada, ao mundo divino em que Cristo habita. Foi-nos concedido o direito pela graça em Cristo Jesus. Novamente, hoje vivemos dias em que achamos que se pegarmos na nossa carteira, não é? E alguns têm vários cartões, não se preocupem, a maior parte destes é Continente, é Macro, não há problema nenhum. Mas achamos que muitos, que isto, e a verdade é que isto dá um acesso a algumas coisas, ou não dá? Dá. Ainda hoje, ao Continente, por exemplo, a estas coisas. Mas muitos acham, porque se tiverem um a dizer gold, não é? Aqueles douradinhos. Agora não, agora o que está na moda é uns pretos, não é? Fica mais bonito, um todo black. Fica mais bonito. Então. Muitos acham, porque têm um black ou golden car, podem pagar seja o que for. Acham que vão estar um dia perante Deus, oh Senhor, olha, está aqui o meu cartão, usa. Crédito ilimitado. O banco deu-me o crédito ilimitado, o que for preciso. Está aqui, é só... É ridículo. Mas hoje, muitas vezes, o homem pensa isso, que se puxar dos seus galões, do seu dinheiro, eu chego a Deus, eu posso fazer o que quiser. Muitas vezes ouvimos, eu sou tão boa pessoa. Eu não posso ir para o inferno. Eu sou boa pessoa. Eu sempre dei aos pobres. Eu sempre cumpri. Lembra-se aquilo que aquele juiz diz? Eu cresci perfeito. Os meus pais me educaram perfeitamente. E quem conhece um pouco da cultura e da história britânica, a questão de todas aquelas famílias, tudo aquilo que eles tinham que cumprir, o seu cavalheiro e por aí fora, tudo aquilo era cumprido. Faz-me lembrar quando aquele jovem vai ter perante Jesus Cristo e diz, olha Senhor, eu quero te seguir. E o que é que o Senhor diz? Ama o teu próximo como a ti mesmo, tens cumprido a lei, tenho feito tudo isso, ponto por ponto. Mas sabe uma coisa? A resposta é rigorosamente, somente pela graça somos salvos. Não há outro meio. Embora lá fora o homem possa anunciar outras coisas, possa pensar de outra maneira, nós temos que ter a consciência plena que somente pela graça nós fomos salvos. Isto é obra de Deus, não é nada que eu possa fazer. A segunda coisa que eu queria que víssemos nesta passagem, não só é obra de Deus, como é o propósito de Deus. Verso 7. A fim de que, para sempre, reparem a palavra de aqui, para sempre, a fim de que, para sempre, não é só durante um período, para sempre, todos constatem como é rica e generosa essa sua graça. Que Ele revelou em tudo o que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. A graça de Deus não é só um período, não foi só por um período. A graça de Deus é para sempre. Para que todos, absolutamente todos, sem exceção, possam constatar o quê? É rica, generosa graça de Deus. Porque muitas vezes, ainda esta manhã estávamos a falar na questão de dízimos e ofertas, muitas vezes achamos que há certas coisas que só aplicam ao Velho Testamento. Há coisas que nós achamos que só aplicam à questão do povo de Israel. E há muitas pessoas que dizem que há outras coisas que só se aplicam à igreja, aquilo que vivemos hoje. Mas a palavra de Deus é uma só. Tanto o velho como o novo se aplicam à nossa vida diariamente. Por isso é que aquilo que nós dizemos, o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo Deus hoje e a certeza que será o mesmo Deus amanhã. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, para sempre, todos, por outras palavras, tenham a consciência
que a sua graça é rica, generosa, maravilhosa, sem fim, através do que fez em Cristo Jesus. Por outras palavras, nós não valemos nada neste corpo que somos. Por outras palavras, o conhecimento que eu tenha não vale nada. Por outras palavras, aquilo que eu tenho ou possa ter conseguido ao longo da minha vida e os projetos e todos os objetivos e sonhos que eu possa atingir não valem nada se não for a graça de Deus para com Ele. Não há nada. Mas novamente nós vivemos dias em que achamos que aquilo que somos, aquilo que temos, é que vale. É interessante, foi Deus que nos escolheu a nós e não nós a Ele. Foi Ele que nos amou primeiro e nós não amamos primeiro. Até a resposta do nosso amor a Deus vem pela obra de Cristo Jesus e não ao contrário. Porque nós achamos muitas vezes, não, eu amo o meu Deus, mas eu amo o meu Deus pela sua obra na minha vida. Foi Ele que nos escolheu primeiro, foi Ele que nos amou primeiro. Nós fomos criados por Ele para a sua glória. Eu acho que até neste ponto nós nos esquecemos, nós achamos que somos uns génios, não é? Que nascemos e que o mundo sem nós não era a mesma coisa. A verdade é que alguns já era verdade, não é? O mundo sem alguns de nós não era a mesma coisa, por diferentes razões, mas nós achamos isso que o mundo precisava de um Timóteo Santos, porque senão não era a mesma coisa. Sabe? Mentira. O mundo precisa da graça de Deus. Ainda há pouco tempo nós falamos sobre isso. Há pessoas que seguem homens. Nós precisamos de seguir o nosso Deus. Todos nós, e quando eu digo homens, incluo mulheres, homens e mulheres, todos nós, sem exceção, somos falíveis. Ou não? Todo homem é falível. Todo homem e mulher somos imperfeitos. Então, por que razão vamos seguir qualquer homem? Por que razão, se nós somos imperfeitos, se nós somos pecadores, se nós somos falíveis, por que é que achamos que através daquilo que eu sou, eu posso fazer ou chegar a algum lado? Principalmente, como é que eu posso pensar que posso chegar a Deus através da minha vida? Por isso é que quando nós olhamos para trás e nós vemos estas 5 solas que estamos a estudar, é algo que é fundamental na nossa vida. É as Escrituras. Como ainda agora o Paulo escreve, é através da fé no sacrifício de Cristo. E isto que é pela graça de Deus nas nossas vidas. Graça, todos nós percebemos, é algo que é imerecido. É algo que nos é dado sem nós merecermos nada. E eu acho que é aqui que a mente do homem muitas vezes bloqueia. Porque assim, se eu não sou merecedor e se me é dado, eu tenho que pagar alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Costuma ser, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Há um provérbio que o próprio ser humano tem. Bem, se isto é graça, eu tenho que pagar alguma coisa. Eu já ouvi isto. Muitas vezes quando as pessoas entram na igreja, dizem, ok, o que é que eu tenho que fazer para estar aqui? Não é? Muitas vezes eu brinco, quando falamos nesta questão de dízimos e ofertas, que muitas vezes há pessoas que pensam que o facto do dízimo e as ofertas é a cota. Não é? Estamos numa associação, não é? Aquilo que fazemos ou num ginásio, numa associação, e pagamos a cota, e aí então eu posso usufruir de quê? Dos meus direitos. Isto parece ridículo, mas eu já ouvi. Como pessoas puxarem dos seus galões dizendo, eu sou do membro mais velho desta igreja. Como se isso fosse o quê? Isso dá valor a quê? Ou alguém achar que os bancos onde se sentam são deles. Então o melhor leve para casa. Porque nós não somos nada. Nós não temos nada. E aquilo que somos, mais uma vez, somente pela graça de Deus, o somos. Então por que é que puxamos tantas vezes os nossos galões? Eu sou crente há 45, 50. Eu já
foi dos primeiros membros desta igreja. Eu fui um dos fundadores. É verdade ou não é verdade? Todos nós já assistimos a isso. Mas quando nós paramos, se nós estamos aqui hoje porquê? Pela graça de Deus. Ainda há pouco tempo, eu e o pastor João estávamos falando e nos alegrarmos, porquê? Porque em janeiro de 2021, primeira vez que nós nos reunimos, éramos 13 pessoas à volta de uma mesa. Graças a Deus, a semana passada estávamos aqui 58 pessoas. E porquê? Porque somos caras bonitas? Não. Também somos, peço desculpa, também somos. Pronto, peço desculpa àqueles que estavam a ofender, também somos. Não, mas pela graça de Deus. Porquê? Porque é o Senhor que acrescenta, não é mais ninguém. E novamente, quando nós queremos voltar aos princípios bíblicos do que é e ser igreja, o que é que dizia lá? Que eles andavam de dia em dia, de casa em casa, partilhando a palavra de Deus, partindo o pão. E o que é que diz lá logo a seguir? E o Senhor é que acrescentava dia após dia. E hoje o que é que nós achamos? Somos nós que acrescentamos. E hoje nós achamos que é por causa das atividades que nós temos, ou pelo culto, e graças a Deus pelo o grupo de louvor que nós podemos ter aqui, e achamos que talvez seja o grupo de louvor. Nada. Somente pela graça é que somos salvos. E só através do sacrifício de Cristo é que nós somos salvos. E é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que faz crescer, não somos nós. A obra de eleição de Deus para a salvação do pecador é pela graça de Deus. A obra expiatória de Deus para a salvação do pecador foi pela graça e o sacrifício de Cristo. A obra regeneradora de Deus para a salvação do pecado é somente pela graça, a graça do novo nascimento. E não qualquer esforço do homem. Somente pela graça. E novamente isso retira de nós todo e qualquer pódio, não é? A verdade é que, humanos como somos, e nós vemos isso em qualquer cerimónia, seja pública ou não, quando alguém é elogiado, o que é que acontece? Eu reparo que alguém que veste M, de repente, parece que fica em XL, não é? O corpo cresce e nós chegamos lá e tal, fica tudo, muito obrigado, eu não merecia, não é? Há pouco tempo aconteceu um programa que, Globos de Ouro, se me engano, não é? Toda a gente, eu não merecia isto, não sei porque é que isto me aconteceu. Mas o interessante é quando filmam as caras dos que perdem, ficam, era eu que merecia. Não é verdade. Pensamos ou não pensamos que somos merecedores de tudo e mais alguma coisa? Quando nós não somos merecedores de nada. E somente pela graça somos o que somos, temos o que temos e estamos onde estamos pela graça do nosso Deus. É interessante que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta a Coríntios, capítulo 15, verso 10, ele diz o seguinte: o que agora sou, eu estou a ver na nova versão transformadora, o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, o que não foi inútil. Novamente, se havia alguém que muitas vezes podia vangloriar, entre aspas, do seu conhecimento e daquilo que tinha feito, era o apóstolo Paulo. Ele sabia que tinha errado lá atrás, mas era um homem conhecedor das Escrituras. Foi um homem que dedicou toda a sua vida ao Evangelho. E ele podia dizer, olha, aquilo que eu sou foi graças a mim. Porquê? Porque eu tive conhecimento, eu estudei. Apesar de eu estar errado, eu me arrependi, eu pus a minha vida na mão de Deus e Deus prosperou a minha vida. E é verdade. Mas reparem o que ele diz. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente, 100% mais o IVA, à graça de Deus. É interessante que o apóstolo Paulo, em lado nenhum, diz, olha, há aqui uma percentagenzinha que tem que ser mérito meu, está bem? Pelo menos... Não é? Novamente, como por exemplo os filmes, vem lá os méritos no final de quem é isto. Pelo menos se aparecer lá num cantinho o Timóteo Santos que fez alguma coisa, inteiramente à graça
que Deus derramou sobre mim, o que não foi inútil. Porquê? Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu. Mais uma vez, trabalhei mais do que qualquer outro, mas sabe uma coisa? Mas não fui eu. Porquê? Foi a graça de Deus em mim. Mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. É muito difícil nós reconhecermos que aquilo que somos ou que temos é pela graça de Deus. É muito difícil se alguém chegar perto de nós, imaginemos, e graças a Deus temos pessoas que têm as suas empresas, chegar, olha, graças a Deus porque tens e já chegaste a um patamar, ou professores na sua carreira, ou seja o que for. Quantas vezes nós vamos afirmar, foi pela graça de Deus que eu sou ou tenho o que tenho? Normal é, foi muito esforço, foi muito sacrifício, graças a Deus, Deus me deu a capacidade, mas foi muita luta. É verdade. Mas eu preciso afirmar aquilo que o apóstolo Paulo afirmou. O que eu agora sou. E deixa-me abrir aqui um parênteses, não acrescentando nada à palavra de Deus. O que agora sou, o que agora tenho, o que agora possuo. Tudo devo inteiramente à graça de Deus. O mesmo Dietrich Bonhoeffer, já parece ser o melhor agora, depois de ter escrito aquelas palavras sobre a graça barata, ele diz: a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa, a qual o comerciante se desfaz de todos os seus bens para adquiri-la. O governo régio de Cristo, por amor do qual o homem arranca o olho que o escandaliza. O chamado de Jesus Cristo, o qual, ao ouvi-lo, o discípulo larga as suas redes e o segue. O que Dietrich está a dizer aqui é que pela graça preciosa de Deus nós estamos dispostos a deixar tudo aquilo que achamos que é bom deste mundo para ter a graça de Deus. Eu gosto que é aquilo que é pelo qual o comerciante vende tudo o que faz, tudo o que tem, peço desculpa, para adquiri-la. Ele não está preocupado nos seus bens. Ele não está preocupado com a sua carreira. Mas pela graça de Deus, a graça preciosa é o tesouro oculto, do qual, por amor, todo homem sai e vende com alegria tudo quanto tem. Recordam-se que eu falei naquele jovem rico que foi ter com o Senhor e eu queria segui-lo. Recordam-se qual foi a resposta que o Senhor deu? Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue. O que é que aconteceu? Triste, virou costas. Interessante, o que é que diz no final do versículo? Porque possuía muitos bens. Para ele os seus bens eram mais preciosos do que a graça de Deus. Para ele aquilo que ele achava que era, que tinha possuído e conquistado talvez ao longo da sua vida, era mais precioso do que a graça de Deus. Agora vamos ser muito sinceros nesta manhã. Quantos de nós condenamos a atitude daquele jovem? Podem levantar o braço. Quantos de nós condenamos? Todos nós. Vamos ser muito sinceros. Quantos de nós muitas vezes temos a mesma atitude que aquele jovem? Porquê? Porque muitas vezes nós optamos por as coisas deste mundo em vez de optarmos pela graça de Deus. Optamos pelas coisas que este mundo nos oferece momentaneamente em vez de optarmos pela graça de Deus e a salvação que temos em Cristo Jesus, que é por toda a eternidade. Sabe porquê? Novamente, porque nós gostamos muitas vezes do que vimos e é apetecível aos olhos e gostamos de ter, ou gostamos de ser, e gostamos de ser reconhecidos. Novamente, a graça preciosa é estar ao ponto de vender tudo o que temos. Por outras palavras, é dizer, olha, Senhor,
eu estou nas tuas mãos. É pela tua graça que eu ainda hoje vivo. É pela tua graça que eu sou salvo. É pela tua graça que eu tenho família. É pela tua graça que eu tenho trabalho. É pela tua graça que eu existo. Eu estou grato a ti pelo teu amor, pela tua misericórdia e tua graça em mim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém? Então, que nas nossas vidas nós possamos estar dispostos, estarmos gratos pela graça de Deus. E como temos vindo a estudar somente as Escrituras, somente a fé e somente pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez. E mais uma vez, senhores, estamos gratos pela tua graça nas nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que nós não somos nada, não somos ninguém sem a tua graça nas nossas vidas. Não é aquilo que nós possuímos, não é aquilo que nós conquistamos, não é aquilo que nós achamos que somos, que isso nos dá algum consolo, que isso nos dá algum peso na salvação que temos, que nos dá algum caminho para chegar a ti, ó Pai. Mas só através da tua graça, através da graça e da obra em Cristo Jesus, nós podemos chegar ao Pai. E estamos gratos, Senhor, porque é pela tua graça que nós somos salvos. Em nome do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo.